Olá, me chamo Daniel, sou estudante de História e Licenciatura na Universidade Estácio de Sá e respondendo aos questionamentos, às questões, ao conteúdo do trabalho de PCC único, da disciplina de História da Educação no Brasil, estou fazendo esse vídeo. A minha ideia é passar para vocês um pouco da proposta da construção de conhecimento, tendo o aluno como um instrumento de ensino também, um instrumento de educação coletiva na sala de aula. Bem, a importância do conhecimento prévio de determinado conteúdo, de determinado assunto, é de extrema importância para qualquer pessoa que ingressa no ramo da educação, seja como educador, ou seja como alguém que está sendo educado, como alguém que está aprendendo, seja como professor, seja como aluno. É importante que essa pessoa ela tenha um conhecimento prévio, para que ela não fique tão perdida. Sem falar também que o conhecimento prévio a respeito de algum assunto pode gerar debates dentro de uma sala de aula que pode agregar ao conhecimento do aluno, trazendo assim para dentro da sala de aula uma situação muito agradável e muito enriquecedora para o conhecimento de cada aluno, de cada cidadão, até mesmo de cada professor. Diante da situação da charge, a atividade que eu acredito ser a mais interessante para o momento é as atividades de pesquisa e apresentação, mesmo um trabalho de pesquisa e apresentação, uma espécie de seminário dentro da sala de aula, porque isso faria com que os alunos se dedicassem coletivamente a uma pesquisa de um determinado estado ou até mesmo determinada região específica e usaria daquele tempo um momento para aprendizado mútuo, um compartilhamento de aprendizado. A gente dá para perceber com a charge de que o garoto e a garota vinham de duas regiões diferentes, uma do sul, a garota tanto cita o bioma dos pampas, gaúchos, o seu sotaque gaúcho, e temos o nordestino com seu sotaque bem típico do Nordeste. Então nós temos aí dois alunos que podem agregar bastante numa sala de aula, porque eles têm um conhecimento prévio daquilo que vai ser ensinado, eles viviam aquela cultura até um certo tempo, e agora eles poderiam compartilhar, explanar para a sala de aula, para os seus demais colegas e companheiros de sala, os seus conhecimentos a respeito daquilo. Isso poderia gerar até mesmo a ideia de que esses dois alunos, não somente o professor, mas dois alunos podem agregar o conhecimento do colega na sala de aula. De que, por exemplo, esses dois alunos eles poderiam se reunir com seus grupos e compartilhar o seu conhecimento de uma vivência numa determinada cultura, num determinado estado, numa determinada região, e a sua vivência poderia ser uma espécie de ensino, uma espécie de auxílio para a educação daquele aluno que não tem contato com essas duas regiões. Por exemplo, se aquela sala de aula se passava no sudeste brasileiro, no estado de São Paulo, numa escola no estado de São Paulo, talvez um paulista nunca tenha visitado uma cidade nordestina, a região nordeste, talvez outro paulista nunca tenha visitado a região sul, e aqueles dois alunos traziam conhecimento dessas duas regiões diferentes, já do paulista e da região sudeste. Então poderia haver um compartilhamento de informações, um compartilhamento de conhecimento. Aqueles dois alunos eles poderiam ser instrumentos de educação para outros colegas, e tiraria do professor a responsabilidade de que somente ele tem o conhecimento, de que somente ele passa conhecimento, de que os alunos podem se ajudar entre si, certo? Os alunos eles podem ser utilizados como instrumentos de educação mútuo, coletivo dentro de uma sala de aula. A avaliação que eu faria deles seria uma avaliação de apresentação, uma avaliação do conteúdo ensinado, uma avaliação de como eles explanam aquele conteúdo, de como eles falariam a respeito daquilo, de como eles pesquisaram, de quais instrumentos eles utilizaram para fazer suas pesquisas. Falando também das atividades que eu faria com os alunos, eu poderia até mesmo fazer uma parceria, uma ligação com o professor de geografia e compartilhar os conteúdos, levando em conta a ideia de que o ramo da geografia vai se aprofundar bem mais naquela cultura daquele povo, diferente do ramo da história, que vai utilizar de alguns acontecimentos, de algum fato de que aconteceu naquela região. Mas, diferentemente da geografia, a geografia ela vai se aprofundar muito mais diretamente na cultura, nas vendas, nos pontos turísticos, de como aquela cultura influencia na renda daquele estado ou daquela região, no PIB daquelas pessoas, de como aquele povo vive, de como aquela região, ou o contexto social daquela região. A geografia vai explanar muito isso. Em parceria com o conteúdo de geografia, eu posso trazer uma aula bem interessante para o conteúdo de história também,
Dá para unificar esses dois temas e trazer para o aluno um conhecimento muito mais sólido, um conhecimento muito mais recheado de informações. Então o aluno ele vai ter uma forma de crescimento muito melhor e muito mais saudável. Por quê? Porque o aluno ele tem toda uma situação de ensino e de aprofundamento dentro daquele conteúdo. Ele não vai somente estudar um fato isolado, mas agora ele vai estudar todo um contexto, toda uma situação, toda uma vivência, todo um estilo de vida daquela região. Então, geografia e história, esses dois ramos, eles podem andar juntos. O professor de história pode avaliar, sim, os alunos de acordo com os conhecimentos que eles já teriam adquirido na aula de geografia. E isso é muito interessante, daria para avaliar esses alunos assim. Como eu responderia a pergunta no segundo quadrinho da charge, né? Na verdade, o diálogo desenvolvido ali. Eu responderia com muito amor no coração, com muito amor na fala também. Diferente da professora da charge, dizer que não podiam perder tempo com aquilo, né? Eu responderia que sim, poderíamos gastar, investir tempo nessa conversa. Seria interessante que o aluno participasse da aula não somente como algo que estava sendo moldado, mas como um instrumento que poderia moldar alguma ideia dentro da sala de aula. O aluno ele pode sim ser utilizado como instrumento de ensino também, de aprendizado dentro de uma sala. O coletivo da sala de aula é muito importante, porque um aluno, dois alunos, no caso da charge, pode trazer um conhecimento que vai diversificar o assunto. Vai tirar o professor como centro de todo o conhecimento da sala de aula, mas vai unir e vai trazer para dentro da sala de aula um companheirismo maior. Toda a turma pode se ajudar em busca de um conhecimento comum.